A paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, amém? Glória a Deus, querido, querida. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, que Deus continue nos abençoando. Conferência Ide Pregai 2025. Eu me senti de alguma forma não, totalmente representado pelo coral Ide. Cantaram muito bem, a pronúncia de vocês está muito boa. Não é o meu dialeto, mas a gente sabe porque no meu dialeto é do outro jeito, mas vocês estão de parabéns. O ensaio foi uma maravilha, a gente acompanhou os ensaios e muito feliz também pela visão da igreja, pela visão da direção do Ide, pela homenagem que vocês prestam para a África, especialmente para Angola. Para quem não me conhece, eu sou Adil, meu nome é Adil Abel Kuzimbila. Eu queria pedir para você, eu me perdi da minha esposa, de meu filho, eles estão por aí, ok? Então, se você achar, tá, me avise, levante a mão, está comigo a minha esposa, a Shirley, está ali, acharam, tá vendo? Puxa, por isso que eu amo o Rio de Janeiro, o carioca é simpático, se fosse em São Paulo, ninguém tá nem aí para tu, tá? Mas no Rio o povo é simpático, para explicar as coisas, glória a Deus por isso. Me acompanha minha esposa e meu filho mais novo, a nossa filha não pôde vir. Me acompanha também uma comitiva, uma caravana de 12 pessoas com a minha família. Eu tive aqui pela primeira vez há 3 anos atrás, um amigo, o pastor Vicente Martins Polodório, fez um convite para mim e eu vim há 3 anos atrás junto com ele. E eu me lembro até o lugar onde eu sentei, irmão. Eu sentei ali, naquela segunda cadeira. Sentei ali e no meu coração eu coloquei, dizer assim, ó, nos próximos anos vai ser eu vindo aqui com mais pessoas. O ano passado eu não consegui vir porque estava de viagem, mas esse ano nós juntamos algumas pessoas e eu meu voto e faço diante de Deus, diante da igreja, que, pastor Guto, não faltará uma pessoa de São Paulo aqui. Enquanto tiver o Ide Pregar e a conferência, nós estaremos aqui. Eu e minha casa estaremos aqui. Por que eu digo isso? Eu quero já entrar na mensagem. E o pastor Guto também, os amigos de Jesus são doidos, né? Passou tanta gente boa pregando aqui. E aí ele fala, pastor, o senhor tem que encerrar a conferência. Eu falei para minha esposa, puxa, o pregador de manhã que devia encerrar, gente. Não é complexo de inferioridade, não, irmão. É porque o pastor, que eu não conheço o nome, nunca vi, mas ele falou 2 coisas muito importantes que a gente sempre fala. A primeira é quando você escuta alguém falando da África, porque quando a gente fala que africano diz assim, ó, a maior igreja do mundo hoje está na África, as pessoas olham e falam, na África? Puxa, mas lá não tem nem o que comer, como vai ter uma igreja? Está lá. E a igreja do pastor Enoque nem é a maior igreja da Nigéria. Eu sei que você pesquisou, pesquise mesmo. A Nigéria hoje está vivendo um avivamento literal, irmão. Um avivamento. Isso está chegando em Angola, tá? Por quê? Olha você que a Nigéria é um dos países com maior número de perseguição às igrejas. Não sei se você sabe, 2 anos atrás, 2 pastores e uma pastora de São Paulo, da cidade de Indaiatuba, acho que Indaiatuba, morreram na Nigéria, tá? Assassinados, queimados dentro da igreja. Tá? Não sei se você já ouviu falar, o Boko Haram, na África, na medida que o evangelho vai avançando na África, o Boko Haram vai avançando. Eu estive em Angola depois de 10 anos, o ano passado, e eu cheguei na casa dos meus pais, uma coisa me chamou a atenção, uma mesquita, na rua dos meus pais. Angola é um país católico, um país cristão, que sempre foi dividido entre 42% católico, 40% cristãos evangélicos, e o resto, algumas coisas que não convém falar, ok? E aí, eu fui procurar saber como é que está esse número. Esse número modificou. 48% de Angola hoje é cristão, evangélico, protestante, ok? 30 e poucos católico. 10% muçulmano.
Então, assim, nós não pregamos, nós não falamos, eu creio também pela direção da igreja, nós não falamos de religiosidade, da fé dos outros, mas nós entendemos que nós estamos diante de um principado. Nós estamos diante de um governo que se estabelece por meio da religiosidade, mas imprime valores contra o reino de Deus. E aí, o ano passado, eu voltei de Angola, fui conversar com o pastor Vicente, trabalho com ele na comunidade terapêutica já há 5 anos, conversando, disse assim, pastor, eu estava jejuando, orando, e duas coisas que você precisa saber de africano é louvor e oração. Isso aí, e jejum também. Faz um jejum maluco, jejum de 30 dias, 40 dias, 24 horas. A minha esposa até hoje está acostumando ainda, quando eu digo para ela que eu estou de jejum, de vez em quando ela para e olha, mas jejum como? Não, é o dia inteiro, é 2 dias, isso. É natural, irmão. Por quê? Você está falando de um povo que se acostumou a viver na miséria, na escassez. Então não é preocupação nenhuma você tirar o alimento. É por isso que não se faz, na maioria dos países da África, sobretudo cristão, não se faz jejum dentro de casa. Você vai jejuar e dizer assim, eu estou indo jejuar onde? O sujeito pega uma barraca, pastor, e fica na igreja. 30 dias dentro da igreja. E sabe o que chama atenção? Pastor, ele não trabalha? Trabalha. Sabe o que ele faz? Ele vai, conversa com o patrão, fala, patrão, olha, meu Deus me mandou fazer isso. Sabe o que o patrão disse? Então aproveite e ora pela empresa. Avivamento. E aí nós temos dito, e provavelmente o pastor Chirimbimbe deve ter dito ontem, meu conterrâneo, que a África hoje ela não precisa de missionários. Não como precisou nos anos 90. Nós não precisamos mais que você perca peso, fique magro, quase morre de malária lá. Não precisa mais. Tá bom? Mas não precisa mandar alguém? Precisa. Então, ano passado, quando eu cheguei e falei para o pastor Vicente olhou para mim e falou assim, ó, liga para o pastor Guto e conta essa história para ele. Eu falei, puxa, eu não tenho nem intimidade com o pastor Guto, como que eu vou contar essa história para ele? Não tem como, pastor. Não, fala para ele. E aí, passou um tempo, eu tentando ensaiar, o pastor Guto me manda uma mensagem. Pastor, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que o senhor viesse pregar no culto de ensino, do ir de pregar. São 2 ministrações. Falei, vixe, Deus se apressa. Aí eu vim aqui, ministrei 2 meses? 2 meses, um em cada mês. Falei com o pastor acerca do projeto que Deus colocou no nosso coração, que é abrir um instituto, abrir um orfanato em Angola. Angola é um dos países, ou se não o país com o maior número de pessoas mutiladas, vítimas da guerra civil. A guerra civil terminou em Angola em 2002. Em 2002, recente. Então existem, por exemplo, muitas minas terrestres em vários lugares que ninguém sabe porque quem enterrou morreu. Então é natural você ver as pessoas mutiladas. E ladeado a isso, Angola é um dos países mais novos do mundo na faixa etária. 70% da população angolana tem menos de 30 anos. É uma população muito nova. Mas aí entra um problema. A maioria dessas pessoas novas são órfãos. Porque desses 70%, 30% da população vive uma orfandade. Vítimas da guerra. E aí o Senhor nos chamou para esse desafio. Eu e minha casa, que é a nossa equipe, e mais algumas pessoas. E nós oramos ao Senhor pedindo aquilo que Salomão pediu, sabedoria. E diante dessa sabedoria, o Senhor nos deu pessoas. E essas pessoas têm caminhado conosco. Nós começaríamos essa obra agora em julho, mas há 2, 3 semanas atrás, estourou um precedente, acendeu o sinal amarelo em Angola, parou 4 dias o país com uma revolta. Angola vive um sistema democrático, ok? Cuja um único partido está no poder há 46 anos. Tá? Angola até hoje teve 3 presidentes, mas apenas 2 governaram. E isso tem uma implicação muito grande na nação. Não é um país pobre, é um país miserável, porque tem, mas não consegue usufruir. Porque a miséria não é escassez.
A miséria é a incapacidade de repartir aquilo que nós temos com abundância. Quando nos sobra e nós não repartimos, nós somos miserável. Apocalipse capítulo 3. Miserável és. Tens a capacidade de ter, tendo, não aplicas, não usas. Então eu falei com o pastor Guto, e mais uma vez na loucura do pastor Guto, no meio do culto, o pastor diz, nós vamos mandar umas missionárias para Angola. Então tá bom, né? Vamos. E para nós é um motivo de grande alegria, porque isso vai abrir as portas para nós. E eu estava sentado ali, no quinto banco, e o pastor de manhã falou, tá, qual é a necessidade de alguém? O pastor reforçou aqui agora. De você ir pregar na cidade do outro, e o outro da sua cidade pregar na sua cidade. É autoridade. O reino não trabalha só com poder, ele trabalha com autoridade. O diabo tem poder, mas não tem autoridade. É por isso que Jesus vai dizer, me dado todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus está falando sobre o poder que lhe é dado no céu e na terra, é porque lhe deram autoridade para ter poder. Porque muita gente tem poder porque pegou o que não devia. Fez o que não devia e tem poder. Mas a autoridade é dada por alguém. E aí nós cremos que as tias do ID e alguns tios que vão conosco, porque nós queremos atuar na parte infantil, irmão. Hoje a África vai vivendo um avivamento, mas porém, sabe o que está chamando a atenção? É que esse avivamento é para adultos, não é para criança. A igreja está sendo cheia, está recebendo, mas tem pouca estrutura para acolher, treinar, ensinar as crianças. Nós não queremos só abrir um instituto, abrir um orfanato. Nós queremos abrir uma escola missionária lá. Nós queremos abrir um hospital, nós queremos montar uma cidade. Como? Com a sua ajuda. Com a sua oração. Com a sua oferta. Então nós estamos construindo já, paramos agora, porque vamos mudar o foco, vamos alugar enquanto nós construímos. Já estamos alugando e provavelmente até janeiro nós começamos. Não sei se deu tempo de passar lá. Nós temos, irmão, praticamente já cadastrada 25 crianças. Nós queremos trabalhar com 50 crianças em 5 anos. E aí, o que nos chama a atenção? É compromisso, tá? O instituto chama-se Filhos da Esperança. Você viu ali, tem algumas canecas, algum pastor liberou para a gente trazer. Tem um chaveiro ali que custa R$10. Cada chaveiro daquele, sabe o que significa? Um saco de cimento. Com R$10 você compra um saco de cimento em Angola. Ok? Então assim, não é para te motivar, você compra se você quiser. Tá? Não deixe isso ser almático. Ok? Então assim, diante daquilo que nós viemos fazer aqui hoje como uma conferência, eu quero, de alguma forma, ao longo da palavra, trazer algumas coisas importantes, mas também te conscientizar para que a gente feche naquilo que foi liberado nesses dias aqui. Porque nós precisamos pensar que o imperativo do ID, ele é claro sobre o que nós devemos fazer. É claro sobre isso. Então, existe um senso de pertencimento na vocação da missiologia, que é, o que é isso, pastor? Você não vai fazer algo que é estranho, você vai fazer algo que alguém fez por você. Missões é isso. Irmão, ninguém aqui, por mais que tenha nascido no berço evangélico, você que nasceu, assim como eu, no berço evangélico, tu nunca foi evangélico. É necessário que você tome um ato de fé. É necessário que você aceita, declare. E ao declarar, o Senhor te aceita. E ao aceitar, Ele começa a estabelecer um compromisso contigo e comigo. Então nós cremos. Por que Instituto Filhos da Esperança? Porque é uma homenagem ao pastor Vicente. Tá? Através da comunidade terapêutica, uma esperança, nós queríamos homenagear ele pelos anos de batalha, pelos anos de luta. Então nós colocamos esse nome. E mais do que isso, também é esperança, porque nós queremos dar a possibilidade de formar homens e mulheres. Nós precisamos hoje de engenheiros, nós precisamos hoje de pedagogos, pedagogas. Então nós cremos que na idade adulta, nós temos uma estrutura para receber
Esses meninos dentro do orfanato, atingindo 17 anos, vindo para o Brasil e retornando para Angola depois de uma formação. Isso tudo é um plano, irmão. Mas para a execução precisa de um Deus e do povo de Deus. É aqui onde a gente entra. Então eu falei para o pastor Guto, irmão, eu não quero, sob hipótese alguma, passar em igreja e colocar o Pix do Instituto Deposita, não. Nós estamos criando uma estratégia diferente. Nós queremos, ao longo do ano, levar várias comitivas. Como? Abrindo uma conta para as pessoas depositarem nas passagens, as pessoas vão lá, elas vejam a realidade. Se elas vão ajudar ou não a falar, aí já é com elas. Porque o Deus que chamou, ele tem recurso. A questão é se nós queremos participar naquilo que Deus está fazendo no nosso tempo. Então hoje, abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, o verso 10 e 13. Uma palavra que o Senhor me deu há algum tempo atrás. E o tema da mensagem é: nenhuma unha ficará. Porque eu entendo que missões na Bíblia, diferente do que muitas vezes nós pensamos, não é só alguém sendo enviado especificamente para falar para alguém se converter. Deus, ao longo do Velho Testamento, levantou alguns missionários para libertar, inclusive, um povo cativo. Lembra quem esteve aqui na aula? Eu disse que missões é reconectar o homem ao seu curso natural. Quando você olha para Lucas capítulo 15, as 3 parábolas apontam para a capacidade do Senhor da Seara conectar os perdidos ao curso natural. E aí nós temos um cenário em que alguém se perdeu dentro, de alguém que se perdeu fora e de alguém que se perdeu no ambiente relacional. Mas o Senhor da parábola teve a capacidade de reconectar todos aqueles que se perderam. Porque nós temos muitas pessoas nas nossas igrejas perdidas dentro da igreja. Existem 3 tipos de pessoas na igreja. Primeiro, os que não sabem o que está acontecendo. Segundo, os que veem as coisas acontecer. Terceiro, os que fazem as coisas acontecer. É natural, isso aqui é cognição, é comportamento. Porque muitas vezes, dependendo do que nós vivemos na vida, nós chegamos na igreja com um pensamento dizendo assim: eu não quero me envolver. Eu não quero participar. Eu venho, pego meu culto, vou embora, dou meu dízimo. Querido, se tem um lugar onde você não pode fazer isso, é na igreja. Tu vai ter que se envolver, irmão. Você tem que estar junto, tem que ter cheiro. Você tem que participar. Tem que fazer parte. Eu acho importante que o pastor falou aqui de manhã, ó, todo mundo tem que ter uma camisa amarela. Irmão, isso é um legado, é construção de legado. E todo legado que Deus estabelece numa geração precisa ser geracional. Irmão, quando Josué e Caleb chegam na porta, a Bíblia vai dizer que Caleb disse: lembra quando era um menino? E onde tem meninos que amadureceram é porque tiveram homens de cabelo branco que colaboraram para a maturidade desses meninos. Só existe Josué e Caleb porque existiu Arão e Moisés. Então essa coisa da gente vir num culto pentecostal e falar: não, mas não é meu chamado. Seu chamado é o que tem para fazer hoje. Se é para levar o copo que você bebeu água embora e colocar no lixo, e não deixar para o zelador amanhã ficar recolhendo lixo, esse é o seu chamado hoje. Se é para chegar no banheiro da igreja e dar uma arrumada para que o visitante entre e fale: uau, que banheiro. Esse é o seu chamado. Porque nós estamos num limbo esperando Deus mandar um anjo tocar na coxa, a gente mancar e falar: pastor Guto, Deus me tocou, agora eu vou com o ID. Para quê? Para alguém te carregar? Não, querido. Saia do lugar aonde você está. Saia.
Saia da paralisia. Então, baseado nessa palavra, eu quero te trazer alguns pontos importantes acerca daquilo que Deus está fazendo e acerca daquilo que nós podemos e devemos fazer. Êxodo capítulo 3, versículo 10 e 12. Ao longo da mensagem, vamos falar sobre alguns capítulos e alguns versículos para contextualizar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Oh Pai, tu te revelas a mim. Mostras o escondido pra mim. Tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Mostras o escondido pra mim e o que prepararam pra mim. Tu te revelas a mim. Êxodo 3, 10, 12. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe disse: certamente eu serei contigo. Certamente eu serei contigo. E isso te será por sinal de que eu te enviarei. Isso te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Palavra do Senhor. Amém. O Egito na Bíblia simboliza um governo, e é interessante que é uma terra que tem vários deuses, mas nenhum é Deus. No Egito tudo é Deus. E quando a gente traz isso para o nosso contexto, o Egito simboliza o sistema desse mundo, em que tudo aquilo que vem para atenuar a minha dor, a minha preocupação, se torna um Deus. Então nós temos hoje o Deus desse século, que eu costumo chamar, sabe qual é o Deus desse século na minha ótica? É o TikTok. O TikTok é o Deus desse século. Porque você acha tudo, resolve tudo em 30 segundos, em 18 segundos. E dentro desse sistema, a Bíblia vai dizer que Deus permitiu, e você conhece, um homem, um menino judeu, hebreu, filho de crente, neto de crente. Deus permite que esse menino cresça dentro desse sistema. E ao crescer, Deus também permite que esse menino saia desse sistema. Deus tira, Deus coloca
Moisés para entender, para viver e conviver com o sistema egípcio. E Deus retira esse menino, coloca ele, enquanto menino ainda, porque não falamos mais sobre idade, mas de conhecimento, de espiritualidade. E aí Moisés vai na casa de um homem chamado Jetro, um homem de cabelos brancos, um homem de experiência, que vai torná-lo homem no deserto. Moisés volta, está nesse lugar, e Deus começa a falar com ele. Moisés, eu vou te usar, eu vou te enviar, eu vou te mandar para missões culturais, eu vou te mandar para missões urbanas, para estabelecer aquilo que o meu povo deseja. E aí eu tiro a primeira lição, porque onde há um povo clamando, Deus procura um missionário. Onde há o clamor sedento, faminto de um povo, Deus procura um missionário, uma missionária. É por isso que missões é atemporal, querido. Enquanto a igreja não subir, nós faremos até que ele venha. Não tem tempo. Então missões não pode te cansar. Não pode te fatigar. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que aqueles que confiam, aqueles que esperam, renovam ou têm as suas forças renovadas no Senhor, eles correm e não cansam, não se fatigam. Por quê? Porque onde há um clamor, o primeiro necessitado, o primeiro interessado é o próprio Deus. E aí, outra coisa me chama a atenção, e é algo do nosso tempo, é que Deus vai endurecer o coração de Faraó, pastor, para dificultar a saída. E é aqui onde nós entramos, porque se você conhecer algum missionário brasileiro que foi na África, estabeleceu um trabalho na África e voltou, respeita essa pessoa. De cada 10 missionários que foram para a África, irmão, a maioria volta adoentado, frustrado. Frustrado por uma espada de 2 gumes. De um lado, uma igreja que abandona. De outro lado, um povo difícil de alcançar. Porque nós carregamos naturalmente, como africano, algumas coisas que nem todo mundo entende. Se eu te dizer hoje que você está num culto como esse, na Assembleia de Deus, lá em Angola, ou em algum país da África, e nesse mesmo culto que você está adorando, tem um bruxo sentado do seu lado, o que você diria para mim? Mas como é que pode? Pois é. Autoridade, território. Se eu te dizer hoje que vários missionários que tentaram estabelecer uma ação missionária em vilarejos e não falaram com o cacique do local, a obra não foi para frente, o que você me diria? E a vida de Moisés é clara, porque Deus está dizendo, olha, fique tranquilo que eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó. Deus nunca nos levará num lugar onde a graça dele não possa nos sustentar e a misericórdia dele nos proteger. Porque o ID, ele é claro. O ID, ele está desenhado. O ID, ele é, de alguma forma, contemplativo, mas uma ação efetiva. Eu obedeço e na medida que eu obedeço, eu faço. E se eu vou fazer, eu não me importo com o resultado. Deus falou para tirar o povo, eu vou tirar o povo. Não, mas do outro lado tem Faraó. Não, mas do outro lado quem falou é Deus. Não, é que tu não conhece Faraó. Não, mas eu conheço o Deus que falou que vai tirar o povo. E aí Moisés entra nesse sistema, nesse meio, em que onde Faraó acha que o poder visível dele é capaz de impedir o poder de um Deus invisível, Deus tem estratégias invisíveis para um supostamente Deus que acha que tem poder visíveis. Deixa eu melhorar para que você entenda. Quando Moisés fala com Faraó, a Bíblia vai dizer que
Faraó vai fazer 4 propostas indecentes para Moisés. O diabo sempre vê tudo. E Deus vê a promessa. Quando você olha para Jó capítulo 1, versículo 6, a Bíblia vai dizer que o diálogo é claro. De onde vens? Vem de rodear a terra. Vês meu servo Jó? O que o diabo viu? Tudo. Deus não falou sobre as coisas, Deus falou sobre Jó. Deus não falou sobre a obra, Deus falou sobre o missionário. E aí o diabo vai dizer também, tu dá tudo para ele, ir para Angola com a passagem paga é fácil. Vir para o culto de manhã, com o trabalho que você tem, com o emprego que você tem, é fácil. Repito, deixa eu melhorar. O diabo sempre vai ver o tudo que te cerca. E Deus trabalha no invisível que ninguém vê. Eu estou vendo que ele está oferecendo sacrifício. Eu estou vendo que toda a ação do ID, ele está lá também, é fácil. É fácil fazer o que vocês fazem no ID, com o emprego de vocês. As estratégias de Deus são invisíveis para quebrar um poder visível. Pai, mãe, não tenha pressa. As estratégias de Deus para alcançar o teu filho são invisíveis para um Deus que acha que é visível. Marido, esposa, não tenha pressa. As estratégias de Deus para o seu casamento são invisíveis para um Deus que acha que acabou com o teu casamento visivelmente. E aí, a primeira estratégia que o inimigo das nossas almas vai fazer, está lá em Êxodo capítulo 8, versículo 26. Me ajuda, meu irmão. Êxodo 8, 26, 25, 26. Diz assim, a primeira proposta é, já que você quer adorar, você quer levar o povo, Moisés, adora aqui mesmo. Chamou, pois, Faraó, Moisés, Arão, e disse, sacrificai o vosso Deus aqui mesmo. Não precisa ir tanto assim. Não precisa orar tanto. Propósito, de novo, o pastor colocou propósito, de novo. Para quê? Será que aquele propósito que a gente fez antes não é suficiente? Deus nem respondeu ainda, já está incomodando Deus? Oferta, de novo. Toda hora tem que falar sobre a oferta, toda hora tem um projeto, toda hora tem isso. Bom, o Faraó é sutil demais, por quê? Porque quando ele fala sobre esta terra, ele está falando sobre a capacidade que o inimigo das nossas almas tem de tirar a glória, de diluir a glória de Deus naquilo que é de Deus. Irmão, hoje é fácil ser evangélico. Pega uma camisa escrito Jesus, sai na rua, todo mundo vai te chamar de evangélico. Faz uma tatuagem 100% Jesus, ou diz sei lá o quê, todo mundo vai te chamar de evangélico. E o que Faraó está fazendo nessa proposta, é dizendo assim, vocês já repararam que vocês têm liberdade para fazer o que vocês querem aqui, né? Eu não sei por que estão com essa ideia de querer ir. Até onde você é capaz de ir pelo Senhor? Até onde você é capaz de abrir mão de algo para dizer, Pai, eu vou movimentar. Eu entendi que o Senhor está indo, porque não é só sobre geografia. Nós aprendemos de manhã aqui. Não é sobre setores. Não é sobre lugares. Eu preciso primeiro Jerusalém, depois os confins da terra. Não, querido, é sobre aquilo que Deus quer fazer no seu tempo. E o que Deus tem para esse tempo é dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas me chama a atenção aqui a resposta de Faraó, a resposta de Moisés. Moisés nega dizendo, não, nós não faremos sacrifício aqui. Por quê?
Porque a linguagem dessa terra, ela subverte a linguagem daquela terra. Então eu não posso estabelecer um culto, basicamente, numa terra que tem uma linguagem própria, que é estabelecida para outros deuses. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, em missões culturais, na minha cultura, quando você chega lá, e é isso que nós queremos trazer, porque a nossa proposta é estabelecer o orfanato, te convidar para passar 3 meses em Angola. E lá em 3 meses você vai poder aprender o que é a nossa cultura. Por que a gente fala tanta língua? Da onde vêm essas línguas? Por que tem línguas na nossa cultura que só podem ser pronunciadas por mulheres, outras por homens e outras pelos anciões? Eu estava hoje, você almoçou aqui na igreja, amém? Você comeu a couve aquela couve bem cortadinha? Fui eu que fiz, tá? Desculpa os meus amigos, amigas da cozinha. Tem o meu dedo lá, eu cortei umas 20 lá também. Então fui eu que fiz também. Ok? Olha aqui, nós estávamos conversando hoje na cozinha, conversando acerca de algo importante que você precisa aprender. Eu fui ver uma pessoa albina, saí de Angola com 8 anos de idade. Mas eu fui ver uma pessoa albina e conviver, já tinha visto, mas conviver, depois de vir para o Brasil. Mas por que você está dizendo isso? A maioria dos países, sobretudo os países do sul da África, os países subsaarianos, existe uma crença em que as famílias que nascem pessoas albinas são famílias amaldiçoadas. Eu me lembro que depois que eu voltei para Angola, depois que eu vim para cá 3 anos depois voltando para Angola, meu avô, falecido já, ancião, homem de Deus, ele falou: na nossa família provavelmente nasceram 2 ou 3 albinos e foram abandonados no leito do rio, para não dizer coisas piores. E se eu te dizer que isso é uma crença estabelecida pela linguagem do local? E aí Faraó está dizendo: olha, faz o culto aqui do jeito que a gente vive. Faz o culto. Esse negócio de toda hora, vai campanha. Para que orar na igreja? Ora na tua casa, fica ali. Oxe, vai gastar dinheiro, você acabou de chegar do trabalho. Dobra o joelho lá na tua cozinha e pronto, tá bom, irmão. Eu não quero te passar uma mensagem de que você não pode orar na sua casa. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou em João 4, em Samaria, ele vai dizer: ó, a hora é chegada, é agora, em que os verdadeiros missionários farão missões em espírito e em verdade. Porque não é sobre aquilo que nós estamos fazendo, é sobre aquilo que ele determinou. E o que ele determinou não se mistura com aquilo que os homens estão misturando aqui. Para de achar que certos rituais vão acelerar a missiologia. Para de achar que certas simpatias gospels vão acelerar o seu batismo. Bota a playlist do Thales que eu falo em mistério. E Deus está dizendo: os que me buscam me encontrarão. Porque eu já estabeleci algo aqui em cima que vai ser derramado para eles aonde eles estiverem. Mas é necessário entender que o Deus das nossas vidas é um Deus que não se mistura. Que a glória de Deus não pode ser roubada num ambiente onde já tem alguns deuses. E muitas vezes nós estamos construindo alguns deuses baseado naquilo que Deus me deu. Quantas pessoas não oraram para ter filho? E no dia que foram convocados para o ministério, chegou o pastor Carlos: eu não posso, porque meu filho dá muito trabalho. Mas não foi tu que veio na campanha e pediu para ter um filho? Foi, pastor, mas não foi do jeito que eu queria. Pastor Carlos, eu não posso, não conta comigo nessa oferta, porque agora eu tenho que gastar com o advogado do meu casamento.
Mas não foi tu que a gente orou para casar. Foi, pastor, mas não foi o varão, não foi a varoa que eu queria. Deus nunca deu nada para te tirar da missão. Deus nunca estabeleceu nada na vida do homem que atrapalhasse a missão dele na terra. Porque Deus está dizendo: Moisés, fica atento. Fica atento, Moisés. Porque eu fiz você lá dentro para você entender como é que funciona o sistema. Então não me venham com a desculpa de dizer: pastor, oh Deus, eu passei 80 anos no palácio, eu sei que é difícil. Não negocia. Não negocia, nem com o próprio corpo. Eu não estou bem, mas eu estou indo. Eu não posso ir, mas eu vou orar. Eu não posso fazer, mas eu vou ofertar. Eu não tenho filho, mas eu vou levar um violão para o filho de alguém. O inimigo das nossas almas sempre quer uma necessidade, uma oportunidade. O que adianta falar de Jesus se você não está bem na sua casa? Ó, você viu o problema de novo? Vai lá, fala na rua, mas na tua casa não funciona. Vem cá, meu filho, a casa de quem? O problema é de quem? Deixa que o meu próprio Deus, que me deu o meu problema em minha casa, vai resolver. Então, enquanto isso, eu vou fazer missões. Eu aprendi nos últimos 6 meses que a gente tomou essa atitude, pastor, que o ID, a obediência do ID, também é um termômetro que Deus usa para afastar alguns fãs, pastor. Depois que eu falei para minha esposa, aí procurei alguns amigos, amigo mesmo, falou: olha, então, é a hora da gente ver até onde vai essa amizade. Deus falou comigo. E você sabe que Deus fala comigo, não é isso? Não, você é um homem de Deus. Então, é isso. Eu me lembro de estar sentado na mesa de alguém que eu muito amo e olhar para mim e dizer assim: tá, mas rapaz, você tem 2 filhos, esposa. Você vai fazer isso, você vai viver do quê? Irmão, graças a Deus que a gente é salvo, amém? Aí o Espírito Santo vem e fala assim: segura, que a obra é minha, não precisa me defender. Eu falei: irmão, vou viver do jeito que eu estou vivendo. Não, mas você sabe que isso dá, né? Teu casamento, teus filhos, né? Você vai ver que vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu falei: oh Deus, chegou atrasado, tá? Porque onde há uma obediência, há uma régua de Deus passando, dizendo: olha, tem gente que não vai contigo. Tem gente que acha bonito o que você faz. Mas no dia que você dizer: Deus me mandou aqui, ele vai dizer: Deus ainda não falou comigo. Então não pare, não recua. Ah, esse plano é muito ousado. Como assim? Mas não tem recurso. Se não tiver recurso, nós vamos gerar recursos. A resposta de Moisés ainda é: nenhuma unha ficará. Nenhuma unha ficará. Ninguém dentro da minha casa ficará. Você não está me entendendo. Ele só está começando em mim. Não, mas está durando. Faz 10 anos que você está indo naquela igreja, mas ninguém muda na sua casa. Nenhuma unha ficará. E aí Moisés continua na segunda proposta, ainda em Êxodo capítulo 8, versículo 28. Faraó vai dizer assim: ó, tá bom, vocês querem ir? Tá bom, então vai. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vão, mas não vai tão longe. Pega o culto de domingo, durante a semana não precisa ir, a gente fica aqui. Tá? Você viu que eles estão abrindo agora um projeto novo, né?
Então, oferta, mas nada de se voluntariar para levar o lanche para essas crianças que vão estudar música. Dá a oferta na sua parte. Deixa o outro fazer. Vai, mas não vai tão longe. A maioria dos projetos missionários que morrem na África é por falta de entendimento espiritual da transição da missão no local. Porque alguns homens que talvez já passaram aqui, que saíram talvez do Rio de Janeiro e em outros lugares, foram para cenários hostis, não precisa ser na África, é Nordeste, de chegar lá para cavar um poço. E isso sustentou uma geração toda. Só que a geração cresceu, amadureceu, aumentou. Aí o missionário vai, dobra o joelho, Deus dá a estratégia, chega e fala assim, agora nós vamos ter que formar um engenheiro agrônimo, tá? Vamos precisar pagar faculdade para alguém. Aí Faraó fala assim, mas para que alguém vai ter um diploma no sertão de Quiriri? Vai fazer o que com um diploma de agrônimo? E a missiologia mingua. Quando você olha em 1 Samuel no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Ana, de ano em ano, levava, todo ano, Ana levava uma roupa nova para Samuel. Por quê? Porque as vestes do passado não podem reter a glória do presente. É necessário entender que aquilo que foi construído aqui como estrutura, glória a Deus, nos trouxe até aqui. E quando a igreja está avançando, meus irmãos, nós vamos aumentar, nós vamos fazer, nós vamos isso. É porque tem uma geração transicionando. Irmão, e Deus é um Deus que se move, meus irmãos. Deus não é estático, irmão. Deus tem a necessidade de aumentar a estrutura assim, porque estrutura importa. Ok? Deus se move com o ambiente é importante. Deus vai criar o jardim e depois colocar o casal no jardim. Por que Ele não criou o casal e depois fez o jardim? Porque o ambiente é importante. E Faraó entende isso, está dizendo, não, como assim? Tá bom, já que você não quer ficar aqui, você pode ir. Vai, aproveita, ora por mim também, tá? Coloca meu nome lá no círculo de oração. Tem gente que você precisa parar de seguir. Tem gente que você precisa parar de ouvir. Tem número que você precisa deletar da sua lista do WhatsApp. Porque tá lá só para ver o que você vai postar do culto de hoje. E dizer, tá vendo? Cantou no coral do ID, mas amanhã tá chorando de novo. Não vem, que adianta? Vai, mas não vá tão longe. Tem certos tipos de comportamento que nós não podemos mais tolerar diante da responsabilidade que Deus nos deu. Porque Saul só durou tanto porque Samuel tolerou. Samuel, até quando? Eu quero aumentar o reino, mas ele acha que o reino é dele. Eu quero transicionar, mas ele está achando que Deus é Saul e Jeová é rei. Samuel, larga esse menino. Ele não amadureceu. Eu preciso alargar a estrutura, porque eu tenho algo para derramar. E toda vez que Deus vai mexer na nossa estrutura, é porque Deus quer derramar algo específico para essa geração. Gênesis capítulo 12, versículo 1. A Bíblia fala de um dos ídios mais conhecidos. Já fala que o Senhor disse, Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Toda vez que eu leio isso, eu falo assim, puxa vida, mas que loucura é essa? E não tem nada de louco nisso, tem simplicidade. O papel de Abraão era sair, e o papel de Deus era
mostrar. Irmão, o ID não vai te matar, querido. O ID não vai te matar. Não tenha medo de dizer, Senhor, eis-me aqui. Não tenha medo de dizer, olha, liderança, conte comigo. Não tenha medo de dizer, olha, eu estou à disposição daquilo que Deus quer. Eis-me aqui, eu estou ouvindo o que Deus quer comunicar nos últimos dias. E a Bíblia vai dizer que Abraão saiu, Abraão foi, Abraão viveu, mas Abraão nunca habitou na terra. Só que quando eu olho para Gênesis capítulo 12, eu me lembro de Gênesis capítulo 25, versículo 11. A Bíblia vai dizer que aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, que habitava Isaque junto ao poço de Laai-Roi. Pastor, o que significa? O que isso quer dizer? A expressão ou poço Laai-Roi, você encontra em Gênesis capítulo 16. Quando o Senhor abençoa Agar e Ismael, naquele lugar o Senhor estabeleceu uma promessa. A palavra Laai-Roi significa o Deus que me vê. Ou seja, Deus falou a Abraão, sai. E no filho de Abraão, Deus disse assim, eu estou aqui. É necessário sair da estrutura para que a próxima geração esteja mais próximo de Deus. Então não é só uma escola de música, é uma escola de ministro. Eu não sei quanto tempo tem a igreja, mas quanto já teve uma escola de ministro aqui? Não é só sobre dar talento, é sobre estabelecer uma cultura. E para aquilo que Deus está alargando, Deus tem uma missão específica. Irmão, você já pensou 50 crianças, 100 adolescentes, sei lá, subindo esse morro com teclado e violão tocando? Você já pensou de madrugada essas crianças tocando? Você já pensou um grupo de criança entrar no hospital de câncer, tocando violão para outras crianças? Você já pensou um adolescente com teclado, ministrando no centro da cidade, para um monte de órfãos deitados? 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. E o menino ministrava perante o Senhor. Então é isso que nós queremos fazer, irmão. É isso que nós queremos trazer. Porque nós queremos que o Senhor, nós estamos pedindo, a nossa oração é que esse avivamento que está na África seja um avivamento geracional. Nós não queremos só ter as maiores igrejas. Nós não queremos ficar, irmão, 10 horas na igreja no culto. 10 horas, irmão. Domingo. Aguenta? Fui pregar numa igreja o ano passado. Cheguei na igreja às 8 horas. Subi para pregar às 14. E falaram que eu tinha que terminar às 16. Eu falei, não, gente, a minha pregação é só para 45 minutos. Aí o pastor falou, não. Tu vai ter que pregar pelo menos 1h50. Os 10 você faz apelo. Irmão, aí tu pergunta, como é que esse povo vive? Quem saiu da escassez e viu Deus tirando o povo da escassez. Quem sabe de onde Deus o tirou. Não usa um cronômetro para reter a glória de Deus. Quem sabe dos entulhos que o Espírito Santo teve que tirar. Quem sabe do livramento da madrugada. Não tem tempo para orar, é 3 horas. Pastor, 2h30, eu estou de joelho. Terceira proposta e quarta proposta para nós terminarmos, que eu quero orar pela permissão do pastor, pela sua vida. Porque eu entendo que o Senhor
vai nos ativar nessa noite. Nós faremos mais. Nós faremos mais, irmão. Nós faremos mais. Nós iremos mais. Nós gastaremos mais. Nós enviaremos mais. Nós oraremos mais. Nós receberemos mais do Senhor. Nós diremos: eis-me aqui mais vezes. Nós lançaremos nossos filhos como flecha num alvo específico. Nós iremos mais. A proposta de número 3 de Faraó é: vão, mas vão só os homens, tá? Deixa os filhos. Êxodo capítulo 10, versículo 9 e 11. E Moisés disse: havemos de ir com nossos jovens e com as nossas ovelhas, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois havemos de ir, porque temos que celebrar a festa do Senhor. Então lhe disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e os vossos filhos. Olhai que mal diante da vossa face. Não será assim. Agora ide vós os homens, servi ao Senhor, pois isso que pediste. Tira o pai de casa. O inimigo tem domínio sobre a esposa e controle sobre os filhos. Essa é a grande ótica do nosso tempo. Quebra o sacerdote através da ausência do pai. Então é isso. Porque quando o Velho Testamento vai encerrar, a Bíblia vai dizer em Malaquias, no capítulo 4, que o Senhor vai dizer assim: ó, para que eu não fira a terra de novo, eu vou enviar o espírito do profeta da paternidade. Elias virá de novo, do profeta da família. Ele converterá os corações dos pais aos corações dos filhos. Os corações dos filhos aos corações dos pais. Então, quando a gente fala sobre avivamento, é pais e filhos se assentar na mesma mesa. Esse ano nós estávamos na comunidade, há um mês atrás, estávamos lá, chegou um pai e um filho para a internação. Pastor Guto, aquilo cortou meu coração de um jeito que eu falei: não. Aí alguém me perguntou: você não acredita na recuperação? Eu falei: não. Pior que não. Por quê? Porque foi invertida a balança. Foi invertida a balança. Eu não estou dizendo que não pode acontecer. Deus pode todas as coisas. Mas imagina num ambiente de drogadição, em que um pai viu o filho e o filho viu o pai fazer coisas que ninguém teve autoridade para questionar. Quando os filhos não podem cobrar seus pais, quando os pais não podem corrigir seus filhos, o inimigo está dentro dessa paternidade. Quem é você para falar isso? E de um lado tem um homem que não pode dizer: eu sou teu pai. O máximo que ele vai dizer: eu sei que eu errei. E dizer que sabe que você errou não melhora nada. Então nós temos 25 órfãos de pai e mãe que estão dizendo assim: por que eu tenho que ter filho se o meu pai e a minha mãe me largaram? Por que eu tenho que casar se eu nunca vi ninguém casar na minha família, se eu não tenho família? Por que se eu fui rejeitado? Por quê? Por que você está dizendo para mim que seu Deus é um Deus de amor? Se nunca ninguém me olhou no olho e me disse: eu te amo. Por quê? O Filho do Homem veio buscar e achar aquilo que se havia perdido. Jesus só olhou para Zaqueu, e Zaqueu diz assim: mestre, eu vou restituir tudo que eu peguei. E se por acaso alguém eu peguei a mais, restituirei muito mais. Isso tem a ver com paternidade, devolver o lugar à mesa. E toda vez que um missionário se levanta, uma missionária se levanta para ir em direção a um perdido, a um órfão, é Deus dizendo assim: ó, tem lugar na mesa. Vem, não demora não, tem lugar na mesa.
Eu estou esperando, eu já mandei alguém. Tem lugar na mesa. Porque a última proposta é: já que você vai, não quer adorar aqui, não quer adorar onde eu falei, você também quer levar os seus filhos, mas faz o seguinte, deixa pelo menos o gado. É ali que o calo aperta. Deixa o gado. Êxodo 10, 24 vai dizer assim: então Faraó chamou Moisés e disse: ide. Faraó, escola missionária, enviando Moisés. Ide, vai. Servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco vossas crianças. Olha aqui, o inimigo quer mandar Moisés sem alimento, sem provisão. Pastor Guto, eu acho bom que vocês fazem as viagens e tal, etc. Deus abençoe o senhor, tá? Irmão, bota 20 de gasolina para nós. Pega um chinelinho. Envia. Nós estamos querendo levar para Angola quantos? 300 chinelos? 300 pares. Na nossa ótica parece só um chinelo. Mas na ótica do local, é estar no Brasil sem ter pisado lá. Aleluia, Deus, aleluia. Eu vou encerrar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai encontrar nenhum africano. Se encontrar, expulsa, tá? Manda embora. Manda embora. Você não vai encontrar nenhum africano de países de língua portuguesa que não tem uma afeição pelo Brasil. Irmão, eu sou filho de um flamenguista que nunca veio no Maracanã. Mas chato que dói. Eu tenho 2 filhos. Antes de perguntar se os meus filhos estão bem, meu pai pergunta: como que você acha que foi o jogo do Flamengo? Assistiu? Depois pergunta dos meus filhos. É a afeição. Só que isso não é simpatia. Porque Deus trabalha com decretos, amém? Deus estabelece juízos na terra através de decreto. Em 1975, quando Angola se libertou do jugo da escravidão portuguesa, o primeiro país no mundo a reconhecer Angola como um país livre. Adivinha quem foi? Então, amigo, nós estamos ligados de alguma forma. E o lugar onde a gente recorre como as nossas referências é o Brasil. O modelo de adoração, isso que você está vendo, esse louvor que eu louvei aqui, esse louvor que você escuta todos os dias da irmã Nair Nani, você vai começar a ver agora, porque nós não temos um sistema de informação democratizado, mas deixa eu te falar, toda adoração profética que Angola revela hoje, ela bebeu no Brasil. Então olha aqui, já está no teu sangue ter uma aliança com essa nação. Talvez não sei quem foi que reconheceu quem era o presidente em 75 no Brasil. Mas alguém estava abrindo as portas para dizer: no ano de 2020 a 2025, se levantará nessa nação uma igreja poderosa em oração, uma adoração profética poderosa, que vai tocar o coração de muitos brasileiros, quando na verdade isso é uma semente que o Brasil semeou lá. Fique de pé com a permissão do pastor, que eu quero orar. Existem pessoas no nosso meio que de alguma forma ainda estão esperando acontecer alguma coisa para se mover em direção daquilo que Deus falou. Eu gosto de reparar e eu vou anotando as coisas. E eu anotei aqui que o pastor falou sobre o desejo do pastor de estabelecer a igreja
como uma igreja missionária. E quando a gente fala sobre uma igreja missionária, nós não falamos sobre departamento de missões. Tem uma coisa que me causa calafrio, irmão, é departamento de missões. É um negócio que fica no fundo da igreja, com um monte de envelope e um monte de foto que a gente não conhece. Com mapa que a gente nem sabe que existe. Fica lá, de vez em quando tem uma cesta básica lá para levar para a irmã na segunda-feira. Se ela não vier no ciclo de oração, alguém leva essa cesta para casa dela. O propósito de Deus não é ter um departamento missionário. O propósito de Deus é ter uma igreja missionária. E uma igreja missionária não é só a igreja que vai para Angola. Uma igreja missionária é a igreja que está no complexo. Uma igreja missionária é uma igreja que se preocupa em acabar com o desemprego na comunidade. Irmão, o nosso Deus é um Deus específico. E nada do que a gente vê hoje, eu brinco com os meninos lá na comunidade, dizendo assim, esse Bolsa Família que vocês pegam, foi Deus que inventou. Está na Bíblia. Olha lá em Levítico. Deus vai falar, sabe o animal de sacrifício? Sim. Tudo que chegar, sim. Se você separar um pouquinho, todo mês você tem que entregar para esses que estão ali. Então o reino tem uma cultura. E a cultura do reino, na minha ótica, pastor, é a obediência. Onde tem gente obedecendo aquilo que Deus está liberando, tem um povo avançando. Porque se Moisés trava 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, travam. Eu parei no meu carro, falei, Deus, por que eu? Por que eu? Tem um projeto em Angola chamado Projeto Jeová Nissi, você conhece, Aldeia Nissi. E há 5 anos atrás, na pandemia, explodiu. Porque 2 celebridades brasileiras tuitaram e aquilo... E aí o Espírito Santo olhou bem para o meu olho e falou assim, vem cá. Você tem certeza que tu quer perguntar por que você? Mas vamos lá. E Deus me levou na minha infância, pastor. Sarampo, cólera, malária, paludismo, reumatismo. Tudo que você quiser pensar de doença que não existe mais no Brasil, eu tive. Eu sou filho de pastor da Assembleia de Deus. Sou neto de assembleano. Irmão de pastor de Assembleia de Deus. Sobrinho de pastor de Assembleia de Deus. E na minha memória, na infância, eu lembro algumas vigílias na minha casa, das irmãs do ciclo de oração e do grupo dos varões, orando pela minha cura. E uma dessas imagens, alguém dizendo assim, quando a criança tem malária e ela começa a delirar, quer dizer que ela não vai passar dessa noite. Quer dizer que é melhor deixar ela descansar. Se ela estiver viva amanhã, amém. Mas é bem provável que os pastores amanhã vão enterrar o primogênito deles. E eu me lembro que o Espírito Santo falou, você lembra do gadareno? Você lembra daquele homem gadareno, possuído, dormindo na sepultura? Eu disse, eu lembro, era você. Era você. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus libertou aquele homem, disse, volta para tua casa. Volta para tua casa. E diga aos seus o que o Senhor fez contigo. Irmão, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Porque eu tenho dito que onde alguns entenderam ir de Deus disse, volte.
Deus nunca vai permitir que eu vá sozinho. Porque a Bíblia vai dizer que aquele homem se tornou um missionário naquele ambiente. Então o que nós estamos fazendo aqui é corresponder àquilo que Amós fez nos dias de Uzias e Jeroboão. O que nós estamos fazendo aqui é aquilo que o cotita Amós disse, um agricultor. Num tempo em que Jeroboão era temido e Uzias era celebrado, Deus vai levantar Amós e dizer: ô cuidador de vaca, de boi, eu vou te usar. Eu vou te usar nessa cidade do Rio de Janeiro. Eu vou te usar nesse complexo. Eu vou te usar. Então eu queria que você desse um passo de fé. Não precisa vir aqui na frente, não. Nós temos alguns intercessores, obreiros espalhados. Eu queria que você levantasse a tua mão, dizendo: Pai, eu preciso de uma ativação. Eu não posso ir embora desse ID 2025 sem dizer: Senhor, eu estou aqui, ó, eu estou aqui. Eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu estou aqui. Eu não posso voltar para minha casa sem dizer: Senhor, minha casa é tua. Fica lá, fica lá. Se precisar colocar alguém lá, leva lá. Enquanto o louvor vai ministrar o louvor, eu gostaria que você levantasse a tua mão. Fala assim: ó, eu estou aqui. Alguém vai em direção a você e vai orar com você. Alguém vai à sua direção, vai orar com você, vai orar por você. Eu gostaria que os intercessores me ajudassem. Já estou entregando o microfone. Deus quer ativar alguns evangelistas que estão paralisados pela religiosidade, pela agenda que não foi correspondida, mas o Senhor chegou e disse: ó, é hoje e agora. E por Ele nós cantamos, por Ele que eu estou gastando tudo, perdendo, sorrindo com alegria. As coisas estão indo embora, eu estou celebrando, dizendo: Senhor, pode levar, mas deixa a tua presença. Pai, a tua igreja está nesse lugar, Pai. A tua igreja está nesse lugar, Pai. É pelo Senhor que nós estamos gastando as nossas vidas. É pelo Senhor que nós estamos perdendo tudo que temos, Pai. É pelo Senhor, Pai, que estamos queimando as nossas carroças, queimando os nossos boi. É pelo Senhor, é pelo Senhor. É pelo Senhor, é pelo Senhor.